E aí, meu povo, galera do oitavo ano, vamos continuar aí essa aula importantíssima de Revolução Francesa. Revolução, mudar o sistema, pensamentos, contextos, ideias, ideologias, morte, extremismos. Vamos ver? Na aula 4, na aula 3, falei da França pré-revolucionária. Na aula 4, o início da Revolução, onde os girondinos tomaram conta, declaração do direito do homem, do cidadão, uma monarquia constitucional. O rei fala sim para a Constituição, mas parece que ele está lá, conversando com outras nações absolutistas. Lembram disso? Agora vai começar uma fase mais radical da Revolução Francesa, uma fase que a gente chama de Convenção Nacional. Vamos lá. Então vamos contextualizar. Você, então, vai ter nações que são monarquias absolutistas. Então imagina essa nação vendo o que está acontecendo na França. Você acha que aquilo vai ser bacana? Não, essas ideias chegam para essas nações. Eles vão formar o que a gente chama de coligações. Essas coligações dessas nações absolutistas têm a intenção de invadir a França para acabar com a Revolução. Só que não dá certo. Eu comentei a aula passada, né? A Áustria invade, a Prússia, mas não dá certo. Tá? Os jacobinos se reúnem, tá? Montam um exército, combatem essas coligações e dão um pau nessas coligações. Tá? E os jacobinos vão conseguir uma força política por causa disso. A galera começa a ver, nossa, olha os caras estão bons, tal. E esses jacobinos, sobem no conceito e começam a olhar as práticas girondinas, aquele voto que vota quem tem dinheiro, né? Que aí, mas aí, vai chegar em mim essas mudanças da Revolução Francesa ou não? Né? Vai chegar ou não? E a galera começa a apoiar os jacobinos. E os jacobinos ganham força e vão falar o seguinte, tá vendo? Não adianta nada, rei, monarquia, isso tem que ser uma república. E é isso que vai acontecer. Os líderes jacobinos vão subir ao poder daquela Assembleia Nacional, vão subir ao poder, vão prender os membros da família real. Os membros da família real irão passar por um tribunal e, vamos ver, vai ser marcado pelo que esse período aí? A execução da família real em 1793. Os jacobinos no poder. Então, essas coligações, é um mapa ali, então elas vão invadindo a França, né? Essas guerras eram no campo. Então, o camponês viam, os primeiros que sofriam com essas guerras eram os camponeses. Eles viam a galera lutando, os generais lutando, né? Então, daí que vem a força do jacobino. E a família real é o símbolo da monarquia. Se eles querem uma república, o que você precisa fazer? Vamos ter igualdade? Vamos, então. O rei, então, ele deve ser julgado como um cidadão e não como um nobre. Nobre de sangue, não como um nobre, como um cidadão. E é o que vai acontecer. A família real vai ser julgada e vai ser condenada por traição. Por traição do Estado francês, porque eles estavam conversando com outras nações, invasão de outras nações. A família real vai ir para a guilhotina. É um símbolo, assim, é um símbolo máximo, né? Porque o rei, né? É o rei, o poder que vem de Deus, da nobreza. Esse rei será condenado como um cidadão qualquer dentro da Revolução, porque ele é considerado traidor da França. Aí o rei vai falar, a contraprova, né, do rei, não, mas quando eu era daquele jeito, não existia essa lei. Os jacobinos, o rei vai ser condenado. Esses caras aí são os principais líderes jacobinos. Marat, que tem um jornal, Amigo do Povo, ele vai, Amigo do Povo vai falar quem é contra-revolucionário e tal. O Danton,
E aqui o nominho quadradinho tira, viu? Desculpa aí. Robespierre. Esse cara é o intelectual, é o que sabe falar, é o que sabe discursar. E esse cara é que vai tomar força. Aí, ó, em 1793, o rei Luís XVI vai para a forca, não, vai para a guilhotina. A guilhotina vai virar moda na França. Vai entender por quê. A guilhotina foi criada aí com a da pena de morte. Luís XVI vai para a guilhotina. Ele fala assim: eu vivi pela França, tudo que eu fiz foi pela França, me perdoe. E aí os tambores lá e ele executado. Pega a cabeça ao rei, ao sangue do rei, é igual ao nosso. Foi enterrado numa vala comum. Tá? Só depois os corpos da família real serão encontrados, eles vão ser encontrados e identificados. Eles foram enterrados como qualquer pessoa, numa vala, né? Tá vendo? Olha o simbolismo, olha a gravidade, olha o que está acontecendo. A execução de Luís XVI aí, ó, mostrando a gravura da época, mostrando a cabeça do rei. Maria Antonieta, meses depois, será condenada também. Vai também para a guilhotina. Tem uma história bacana, né? Quando ela vai para a guilhotina, ela subindo o cadafalso, né, lá indo para a guilhotina, ela pisa no pé do carrasco que desce a guilhotina, né? As últimas palavras dela foram: perdão, não foi a minha intenção. E ela vai para a guilhotina e morre. Você acha certo e errado? Culparam ela, hein, da França quebrar. Não, mas é claro que não, né, gente? A gente precisa encontrar inimigos, né? E aí sobe ao poder na França essa república dos jacobinos, que a gente chama de Convenção Nacional. E lembra aquela Constituição de 1791? Acabou, não existe mais. Agora é a Constituição do ano 1, é a Constituição Jacobina, é a primeira Constituição Republicana. Professor, por que ano 1? Porque eles vão mudar o calendário, eles vão tirar esse calendário cristão, Agora será contado o calendário a partir da República. Nessa nova Constituição francesa, agora o voto não é mais censitário, é universal masculino. Tá? O ensino público e obrigatório. Você vai mudar uma série de coisas sociais. Tá? Você vai se dirigir ao outro como cidadão. Você vai mudar calendários. Você vai afastar todo o símbolo de nobreza. Isso não existe mais. Vai ter até uma coisa de destruir símbolos, de destruir igrejas. Tá? Ele vai decretar o fim da escravidão nas colônias francesas, que vai gerar as independências, depois a gente vai ver. Então, a Constituição do ano 1. Né? Quem é o líder? Robespierre. Robespierre, que antigamente, antes da Revolução, gostava do Luís XVI e tudo. Mas agora o Robespierre vai subir ao poder com um negócio da razão, de afastar a nobreza, de afastar a religião, o culto à razão. Você acredita que esse cara, num período dessa convenção, ele vai extinguir toda forma de cristianismo e vai falar que agora é a deusa da razão, um Deus máximo, Deus máximo. Aí a galera vai ver que esse cara tá... Bom, mas enfim, o culto à razão. E nessa república ele vai criar órgãos, instituições. Por exemplo, o Comitê de Salvação Pública, responsável pelo Exército, Comitê de Segurança Nacional, esse comitê responsável pela segurança interna, o Tribunal Revolucionário, é aqui que vai pegar. Tribunal Revolucionário. Caça aos opositores. Quem falar mal da Revolução vai ser condenado, vai ser julgado e condenado. Vai ser uma época na França de extremismo, gente. Nenhum extremismo é legal. Nenhum extremismo é legal. É um cara radical pra caramba. Não pode radicalismo para nenhum lado, pelo amor de Deus.
Esse cara era o seguinte: se você vier com uma coisa aqui que pareça que é contra a nossa revolução, a nossa república jacobina, você irá para o tribunal revolucionário. Lá você irá ser julgado. E se você for condenado, você vai para a guilhotina. É a época que matou muita gente para a França. E o Robespierre aí criou um monstro, viu? É um monstro. A revolução está virando uma coisa de louco. Porque vizinho condenava vizinho. Tá? Você passava nome, olha, fulano, passava nome, e você no jornal ia aparecer, lá no jornal do Marat, ia ser publicado o seu nome. Você poderia ir para o tribunal. Você acordava lá na França, você ia passear em Paris, a calçada estava cheia de sangue. Mataram 10 aí. Então, guilhotinas e mais guilhotinas. Tá? Olha o radicalismo, começa a acontecer mortes. Tá certo? Começa a acontecer morte. Marat é morto por uma girondina. O Marat estava na banheira, na banheira tinha um problema lá de pele, estava na banheira escrevendo para o jornal, aí uma girondina entra, Charlotte Corday, ou Corday, né? Corday, o inglês fala assim. A Charlotte entra lá, fala que vai passar uns nomes de pessoas antirrevolucionárias, e dá uma punhalada nele. Tá vendo? O radicalismo é isso que gera. Quando você não tem equilíbrio, ou você pende para um lado ou para o outro, gera isso. Então, o cara começou a virar praticamente um ditador. Né? Praticamente um ditador. Período do terror. Ele achava que só esse terror levava a França para a virtude. E ele era contra a pena de morte antes. Aí perguntaram para ele, por que agora você é a favor? Ele falou, porque é necessário. E ele achava, então, que você tinha que eliminar seus inimigos para a Revolução se consolidar. Lembrando que a Revolução é um processo, né? Tá vendo? Começou em 1789, a gente está aqui em 1793. E essa é uma fase dessa radicalização. Ok? Período do terror, do Robespierre. Aqui é um cartaz da época. Unité et indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou de l'amour. União indivisível da República, liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Ali é a morte do Marat, né? Assassinato, olha, é isso que causa essas radicalizações. O gorrinho, símbolo da Revolução Francesa, o barrete, né? Barrete, gorrinho, símbolo da Revolução Francesa, o galo, animal da França, tá? Aqui uma curiosidade, para quem é feminista aí, ó, para quem é feminista, quem gosta aí dos direitos iguais das mulheres, essa aqui é um exemplo de quem morreu, bom, já falamos, né? Dos reis, né? Agora esse aqui é um exemplo de quem morreu também, ó. Mariguz era uma ativista política, dramaturga, contra a abolicionista. Em 1791, quando declararam declaração lá dos direitos do homem e do cidadão, ela escreve uma outra, de declaração dos direitos da mulher e da cidadã, porque a mulher estava sendo excluída da revolução. Aí a Mariguz vai lá e cria uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Ela vai falar assim, não, deve ocorrer a revolução, não por violência, e sim por consciência. Só quando a gente tem uma consciência, a gente pode elevar o grau e tal. Ela, adivinha para onde ela vai? Para a guilhotina. Porque ela era contra a morte da Maria Antonieta. Tá? Olha aí o artigo 1 da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de 1791. A mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As diferenças sociais só podem ser baseadas no bem comum. Olha aí, mulher nasce livre e igual ao homem. O princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação, que não é senão a reunião da mulher e do homem. Igual em direitos. A mulher estava sendo fora desse processo revolucionário. O que acontece com ela? Guilhotina nela. Curiosidade, tá? Isso aí é curiosidade. Se não me engano, ela morreu, inclusive, em 1793. Se não me engano. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Aqui eram caricaturas dos outros países, do que estava acontecendo na França, né? Olha lá, a revolução de igualdade, liberdade, fraternidade, só mata.
Só mata. Lembra? No começo, as cabeças nas lanças, agora a guilhotina. Olha aí, a guilhotina pegando fogo, jorrando sangue pela guilhotina. Ali, ó, os revolucionários, como caricaturas, doidos, né? A guilhotina da Revolução Francesa, botando fogo no mundo, lá, matando clero, matando nobre, tá vendo? Os símbolos ali, ó. Vai ter esse radicalismo, os caras vão apedrejar, vão linchar nobres, vão quebrar igrejas, viu? É aí que nasce o negócio do patrimônio cultural. Você tem que guardar aquilo. Radicalismo, né? Só que, o que vai acontecer? Esse radicalismo, né, os caras vão começar a criticar o Robespierre. Peraí, não é por aí, você vai matar todo mundo, não vai ter ninguém na França. Você está entendendo? Então, quem ia contra nele, ele matava. E ele manda matar um amigo dele, o Danton. Lembra aquele primeiro que eu mostrei? O Danton. Porra, um próprio líder jacobino vai para a guilhotina. Mata o Danton, divide a galera jacobina. Não, esse cara tá doido. Esse Robespierre tá doido. O Danton falou lá na guilhotina: eu fico triste porque eu estou indo antes desse verme, que era o Robespierre. E o Robespierre vai também para a guilhotina. Então, ó, você vai ter a divisão dos jacobinos, porque vai crescer a oposição. Tá? Então a França vai voltar naquela instabilidade. E vendo essa estabilidade política jacobina, os girondinos, o que vão fazer? Governar de novo. Tá vendo, gente? Quem fala que a revolução é rapidinho, não é. Por quê? Você tem muitos processos. Os girondinos comandam o começo da revolução, depois os jacobinos perdem força, os girondinos entram de novo. Tá? O Robespierre é perseguido. Ele leva um tiro aqui na mandíbula, pá, aqui, ó, pá, na boca. E o próprio Robespierre, que tanto era afim de matar a gente, morre na guilhotina. E vendo esse descontrole jacobino, os girondinos vai dar um golpe e vai tomar de novo o poder, que a gente vai chamar de reação termidoriana, no mês de Termidor, porque ele vai mudar o calendário e os meses vão seguir as estações. Termidor, nevador, brumário e tal. Tá? E em julho de 1794, os girondinos voltam ao poder por causa dessa instabilidade política dos jacobinos. Bom, se você está vendo, está achando complicado, não lembra do nome, anota o nominho. Ah, jacobino quem que é? Ah, é o radical. Girondino quem que é? Ah, é o que quer mudanças, mas é um pouco mais conservador. Anota, volta à aula, veja, me pergunte, manda áudios, tá? Que é essa fase aí complicada mesmo, beleza? Então, encerramos aqui, tem mais uma fase, viu? Tem mais uma fase, que é a última fase, é essa fase dos girondinos, no poder, que vai se chamar diretório. Isso vemos aí, ó, amanhã, na aula 6. Abraço virtual, até a próxima.